foi deixada uma missão para mim, que é falar sobre a palavra Saulo e a palavra Paulo, não é? Porque muitas pessoas acreditam que Saulo seria um outro nome de Paulo, não é? Quando fala Paulo de Tarso, significa cidade de Tarso, a cidade onde ele nasceu, né? Então, nós temos Jesus de Nazaré, nós temos Paulo de Tarso, da cidade de Tarso. Também chamado apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, São Paulo, apóstolo dos gentios e São Paulo. Tarso fica na Cilícia. Ele era cidadão romano. Você pode lembrar nos capítulos mais à frente, que você vai ver aqui no livro de Atos, capítulo 21, ele foi preso no templo. E ele fala, vocês vão chicotear um cidadão romano? Né? Então, Paulo tinha cidadania romana. Era um homem conhecedor da palavra, era um homem conhecedor, quando a gente fala da palavra, era da palavra da época, né? do judaísmo da época, era um grande conhecedor. Foi um dos mais influentes escritores, teólogos, pregadores do cristianismo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. A influência que exerceu no pensamento cristão é chamada de paulinismo. Existe sim um paulinismo católico e existe sim um paulinismo cristão evangélico. Existem igrejas, inclusive, que se formaram pelo pensamento, baseadas no pensamento de Paulo. Inclusive, eu conheci uma igreja que praticamente ela prega, a sua pregação doutrinária dessa igreja é somente baseada nos escritos de Paulo. Eles afirmam que os escritos dos outros discípulos, dos outros apóstolos, não têm muito a oferecer, né? Dizem que até o próprio Paulo dizia que não consegui nada, não consegui nenhum conhecimento a mais ouvindo os outros apóstolos. Então essa igreja, infelizmente, só usa os ensinos do apóstolo Paulo. Afirmam, né, que doutrina tem que ser com os livros de Paulo. Então eles são chamados paulinistas, não é paulistas, mas paulinistas. Ele foi muito importante, e aí ele é conhecido como Saulo. Por que Saulo? Olha, gente, Saulo é o seu nome em hebraico. Olha, eu estava pensando isso ontem e estava pensando nessa questão. Por que Jesus trocou o nome de Saulo para Paulo? Porque Saulo seria o nome hebraico dele. Muito judeu, Saulo, nome judaico de Paulo, que é mais conhecido por seu nome romano. Aí essa é a palavra específica. Então, por que Paulo? Porque Deus tinha um plano para com Paulo. E que plano era esse? Para ele pregar para os gentios. Então, era muito mais cômodo e era muito mais estratégico pregar para os gentios com um nome romano do que pregar para os gentios com um nome judeu. Quem ia dar atenção a Paulo? Mas o Espírito Santo ia usar ele. Sim, iria usar ele, mas vamos pensar juntos aqui. Será que alguém daria tanta atenção a Paulo se ele se chamasse Saulo? Se o seu nome judeu, que era algo muito repugnante para os romanos ou para os gentios, que tinham outros deuses, que achavam que os judeus eram menores, né? Então, por isso que eu acredito que Deus tenha trocado o nome de Saulo para Paulo, para que ele pudesse ter trânsito tranquilo naquela região ou para aquelas pessoas. Saulo pregou na Ásia Menor, pregou em vários lugares, pregou na ilha de Malta, pregou na Grécia, pregou em tantos lugares. E isso foi importante na vida dele para que ele tivesse acesso a esses lugares, né? Bem, semana passada nós falamos que ele era um perseguidor do povo de Deus, ele era um homem que perseguia a igreja, era um homem que ele tinha sim temor a Deus, porém ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Esta é a realidade. Ele acreditava piamente que estava fazendo a coisa certa, estava fazendo o correto, mas na verdade ele não estava fazendo, ele estava fazendo a obra do inimigo. E aí ele foi para Damasco. Hoje a cidade de Damasco é a Síria, né? Hoje você conhece, já ouviu falar da Síria, né? Síria está tendo uma guerra na Síria. Muitas pessoas saíram da Síria, foram para a Europa, fugiram até para o Brasil, né? Uma fuga, uma coisa espantosa de pessoas que estão saindo daquela cidade. E aí ele recebeu cartas, ele pediu cartas para Damasco, para ir a Damasco, para ir para a Síria, para o quê? Para prender cristãos, porque os cristãos estavam crescendo, né? Estavam se multiplicando. E Saulo pegava as famílias com pais, mães e provavelmente crianças e jogava eles na prisão. Então Saulo estava indo fazer essa missão, né? E aí a Bíblia diz que com o versículo 9 do versículo 4 do capítulo 9, ele caiu do cavalo e Jesus falou para ele, se dirigiu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E assim por aí vai.
Saulo caiu do cavalo quando levantou, isto é, quando os homens, a sua comitiva, os seus soldados, porque Saulo andava com soldados, ele não andava com poucos soldados. Imagine você, Saulo ter que entrar nas casas dos cristãos para levá-los, arrastá-los à prisão. Provavelmente ele andava com algum tipo de comitiva, algum tipo de tropa militar. Ele não era bobo. Eu não digo que ele tinha armamento ou que ele portava uma espada, porque a gente não pode afirmar isso. Mas o que a gente pode afirmar é que certamente acompanhavam ele autoridades militares que levavam esses cristãos presos e colocavam a prisões. Aí, como eu falei na aula passada, ou ele tinha uma carroça jaula ou várias carroças jaulas para levar esses cristãos, para Jerusalém presos, ou ele levava nas prisões locais. Mas a realidade é que não era uma situação muito boa. A gente tem uma visão muito poética ainda sobre Paulo. Mas a verdade é que Paulo fazia algo que era terrível. Crianças chorando, imagina, família, mães, esposa perdendo o marido perdendo a esposa, o cara reagindo, crianças chorando, crianças abandonadas, porque certamente muitas crianças fugiam e ficavam abandonadas. Então, a gente não tem noção da maldade que era feita naquela época contra os cristãos, contra a seita dos cristãos, que era considerada pelos judeus como uma seita. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão conduziam a Síria, a Damasco. Olha só que interessante. Ele ficou cego, gente, ele ficou cego. E aqui a gente tem um entendimento bíblico de que... Muito obrigado, irmão. A gente tem um entendimento bíblico de que Saulo precisou ficar cego fisicamente para passar a ver as coisas espirituais. E aí a Bíblia diz, olha só que interessante, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e não bebeu. Aqui nós temos 2 detalhes importantes. 3 dias cego. A gente não sabe, mas eu posso imaginar que nesses 3 dias Saulo estava recebendo de Deus revelações. A Bíblia não diz que ele estava recebendo revelações, mas eu acredito piamente aqui no meu pensamento de que nesses 3 dias sem ver, eu acho que, por incrível que pareça, essa cegueira de Paulo, a cegueira que Paulo sofreu, deu a ele, posso dizer, foco. Paulo passou a ter um foco. Porque talvez, se ele não tivesse passado pelo que passou, ele talvez não tivesse tanto foco. Quando você, que é uma pessoa que gosta de estudar, que é uma pessoa que gosta de refletir, que é uma pessoa que tem um senso filosófico da vida, e você fica num lugar que você não pode sair, num lugar que você possa fazer suas atividades normais, você tem tempo muito para pensar, você tem muito tempo para refletir sobre a vida, para refletir sobre o que fez, para refletir sobre o que não fez. Então eu acredito que esse momento de Saulo foi um momento de consagração da vida dele, o momento em que ele teve o contato direto com o Senhor, o momento em que Saulo recebeu as revelações do Espírito Santo para que ele escrevesse 12 ou 13 epístolas que estão na Bíblia. Então aqui você vê que ele tinha essa experiência, teve essa experiência. E o segundo detalhe, não comeu e nem bebeu. Aqui a gente pode acreditar pensar duas formas. A primeira, que Saulo ele ficou em jejum. Ele propôs no seu coração o jejum. O jejum já era uma prática judaica, né? Já era uma prática dos judeus. Os judeus já faziam jejum. Então o jejum não é uma coisa evangélica, protestante, cristã. É uma prática que já existia. Na verdade, o jejum já existe não somente nas religiões cristã e judaica, no judaísmo e no cristianismo. O jejum também é utilizado nas religiões orientais, nas religiões pagãs, né? Outras religiões também que estão por aí. Só que aqui a gente pode acreditar, primeiro, que ele tenha tido algum tipo de experiência em que ele não sentiu necessidade de comer ou beber, ou ele ficou tão mal com essa cegueira que também possa ser um problema de saúde, pode ter tido um problema de saúde. Na verdade, eu prefiro acreditar que foi um momento de consagração de Paulo, que ele se consagrou para se preparar. E isso a gente pensa da seguinte forma: aquele que vai realizar uma grande obra no Senhor, aquele que tem um projeto grande, ou que o Senhor tem um projeto grande na vida daquela pessoa, ela deve parar. Ela deve parar as suas atividades que ela fazia,
Paulo tinha que parar as suas atividades erradas, nefastas, de prender pessoas, levá-las à prisão, de ver pessoas sendo apedrejadas e nada fazer, de ver uma violência contra os cristãos e nada fazer. Ele precisava de um baque, de ser parado de alguma forma. E aí Deus decidiu cegá-lo para que ele pudesse ver, para que ele pudesse buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que ele esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E aí, versículo 10, na Síria, um certo discípulo chamado Ananias teve uma visão. Olha só, corta para a Síria e está Ananias em sua casa, em sua residência. E ele teve uma revelação. Olha só, a Bíblia diz que o Senhor, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, versículo 10, e disse-lhe, Senhor, em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então você percebe que Jesus ele aparece em certos momentos para os discípulos, e agora apareceu para este homem chamado Ananias, um servo de Deus, e a gente vai com o tempo, vai falando sobre ele. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Mais uma prova de que ele estava se consagrando, mesmo cego. Ele estava buscando ao Senhor, né? Ele estava em consagração, se preparando para uma grande obra. Quando você é chamado para uma grande obra, você deve se consagrar, tem que buscar o Senhor. E mais uma vez Deus usa o seu GPS e dá o seu GPS para um discípulo. Ele já tinha dado o endereço a Saulo, e agora ele diz a Ananias, dá o endereço a Ananias para ir na casa de um homem chamado Judas. A gente não sabe se esse Judas é o Judas Tadeu, né? Existem vários Judas na Bíblia, era um nome muito comum, Judas era um nome muito comum. Então, provavelmente Judas já era um cristão. Eu não posso afirmar com certeza, mas provavelmente Judas já era um cristão. Então nós vemos aqui Saulo tendo uma experiência, a segunda experiência sobrenatural da sua vida. A primeira experiência foi ver Jesus, conversar com Jesus, ver a luz forte e conversar com a voz que lhe falava. A segunda experiência espiritual de Saulo foi ter a visão. E ele provavelmente aqui, gente, ele praticamente viu o futuro. Ele viu o que ia acontecer mais à frente. Olha que interessante o texto. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Talvez, não sei, mas talvez aquela coisa de ficar cego tenha mexido com Saulo. Talvez aquela cegueira tenha mexido com os sentimentos de Saulo. Porque ele estava preocupado com a cegueira dele. Então Deus exerceu a misericórdia na vida de Saulo. Respondeu a Jesus, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha aí, ele sabia, a fama de Saulo era conhecida, era notória às pessoas que moravam em Jerusalém e além de Jerusalém. Na Síria já tinha chegado, em Damasco, já tinha chegado informações de que Saulo estava fazendo males. Olha só, este homem quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. Olha só, e não só sabia dos males, mas olha só, ele sabia da extensão da autoridade de Saulo. Olha que interessante. E aqui tem o poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Então, é natural que ele tivesse medo. Eu já ouvi pessoas falarem que Ananias foi covarde. Não, Ananias não foi covarde. Ananias foi humano. Ele foi humano. Isto é, ele agiu como qualquer ser humano agiria. Ele teve medo. É natural. Essa forma hoje teológica de ver o cristão como um super-herói, como um super-homem que não tem medo, que não envelhece, que não fica doente. Isso é uma visão muito terrível, uma visão muito, romana dos deuses do Olimpo, que não pode ficar doente, que não tem fraquezas. Olha, irmão, aqui, esse homem que era usado por Deus, estava tendo uma visão. Deus falou para ele não se preocupar. Ele estava preocupado, porque podia ser uma cilada, mas Senhor, pode ser uma cilada. Será que não é um plano de Roma? Será que se eu chegar lá eu vou ser preso, Senhor? Mas era Deus que estava mandando ele, olha que interessante. E aí Jesus fala com ele.
Desculpa, virou aqui a página, o ventinho aqui virou a página. Versículo 15, disse a palavra de Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui nós temos informações riquíssimas que Deus está dando para Ananias. Veja que não é nenhum teólogo, não é nenhum discípulo de Jesus, não é ninguém que teve uma ideia, mas é o próprio Jesus falando para Ananias. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome. Para quem? 3 tipos de pessoas iriam receber o evangelho. E isso aconteceu. Evangelho para o meu nome diante dos gentios. Número 1, gentios. Paulo levou o evangelho para os gentios, da Itália, da Ásia Menor, de vários países. Pregou para mulheres, para homens, para pessoas que eram pagãs, para pessoas que adoravam outros deuses. A Bíblia diz, número 1, gentios. Número 2, os reis. Paulo pregou para o rei Agripa. Paulo pregou para também as outras autoridades. Aqui se refere, reis, se refere a pessoas de autoridade, se refere a pessoas que têm poder, se refere a pessoas que têm conhecimento. A pregação de Paulo era tão clara que o rei Agripa fala assim, você está querendo me tornar cristão? E Paulo fala, se possível for, desejo eu. Paulo pregou para autoridades, Paulo pregou para homens grandes, não somente pregou na cidade, por exemplo, de Malta, né? Ficou em casa de autoridades de Malta, ficou dias na cidade de Malta, e ele era um prisioneiro. Então ele pregou para os gentios, pregou para as autoridades, para os reis, e por último, e os filhos de Israel, os judeus. Então, Paulo, por isso que eu acredito que Paulo tem escrito o livro de Hebreus. Alguns teólogos não acreditam que tenha sido Paulo que tenha escrito o livro de Hebreus, mas eu acredito. Então ele pregou para essas 3 classes de pessoas. Para os gentios, para as autoridades, os reis, e para os filhos de Israel, os judeus. E eu lhe mostrarei quando lhe deve padecer pelo meu nome. E Deus está falando para ele, Jesus está falando para ele, olha, eu vou te dizer quando é que você vai morrer pelo meu nome, você não vai morrer ainda não. Pode ir tranquilo, nada vai acontecer com você. Faz a missão que eu estou te mandando. Você ainda vai padecer pelo meu nome. Eu ainda vou te dizer quando é que você vai padecer pelo meu nome, Ananias. Pode ir tranquilo, vai fazer a missão que eu te coloquei, que eu determinei para você. E aí, para finalizar nossa aula de hoje, aí se cumpriu aquela visão que Saulo teve. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como escamas e recuperou a vista e levantando foi batizado. Aqui nós temos muitos detalhes interessantíssimos. Aí aconteceu a visão que Paulo teve. Olha que interessante. E aí ele disse, Ananias disse, olha a experiência que eu passei, senhor Saulo. O Senhor Jesus me apareceu no caminho onde vinhas. E outra coisa, Jesus contou para ele tudo o que aconteceu. Ele sabia que Saulo estava indo para Damasco no caminho, ele sabia que Saulo tinha caído do cavalo, ele sabia que ele havia enviado ele para vê-lo e para que fosse cheio do Espírito Santo. Olha que interessante, Saulo estava se consagrando, Saulo estava buscando ao Senhor e ele recebesse o Espírito Santo. Olha só, ele foi ali e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Logo lhe caíram os olhos como de umas escamas e recuperou a vista. Então, Saulo não somente estava cego, vamos dizer assim, patologicamente falando, mas tinha sob seus olhos umas escamas, isto é, quando diz umas escamas, certamente era alguma coisa que ficou nos olhos dele, não sei, algum tipo de líquido que endureceu, né? E que após a oração, passar um pano molhado, pano úmido, aquelas escamas saíram e ele tornou a ver. Olha que interessante, recuperou a vista e levantando-se foi batizado. E esse batismo aqui, provavelmente é o batismo nas águas. Muitos teólogos acreditam que não seja isso, mas aqui, nitidamente, a gente vê que o costume do batismo já existia. Então, ele foi batizado nas águas. Então, olha só que interessante na nossa aula de hoje. Saulo teve que ficar cego para ver. Saulo teve que parar um pouco, ter um foco, ter um momento com Deus, porque tinha uma grande obra. Deus tinha uma grande obra na vida de Saulo. E ele tinha que parar.
Há momentos na nossa vida que nós temos que parar. Há momentos na nossa vida que nós temos que ter o foco, que ficar cego para as coisas do mundo, ficar cego para YouTube, ficar cego para Facebook, ficar cego para pessoas que estão ao nosso redor e focar nossa visão, a oração e a consagração. Ele foi, recebeu a oração, recebeu a cura e foi batizado. Essa questão de foi batizado é muito importante, que é seguir as regras vigentes do seu tempo. Se a regra vigente de você ter um encontro com Jesus é se batizar, vá a uma igreja e se batize. Por que não? Por que não? Porque essa é a regra vigente, o batismo. Tem muita igreja que não está batizando, tem muita igreja que não está dando ceia, tem muita igreja que não está fazendo as coisas que a Bíblia Sagrada recomenda e que a Bíblia Sagrada tinha como procedimento. Então não deixe de se consagrar, não deixe de ceiar, não deixe de se batizar nas águas. Se você tiver oportunidade, faça, porque tudo isso faz parte do mundo e da vida cristã. Eu sou Alexandre Passos e quero agradecer você por ter acompanhado. Você que Deus te abençoe poderosamente. Se você quiser ver mais vídeos de estudos como esse, você pode ir ao canal do PodCrist, que é YouTube/PodCrist, e ali você vai ver outros estudos interessantes e as outras aulas anteriores que a gente tem dado. Deus te abençoe.